tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à patologia, essa playlist que estamos fazendo. Então, se você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve no canal e deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a patologia referente a úlceras gástricas e também a doença diverticular, que pode virar uma diverticulite. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre as úlceras gástricas. Mas antes, a gente tem que destacar um pouco o que seria a diferença de uma úlcera e uma erosão. Uma úlcera nada mais seria do que uma lesão que ocorre diretamente nesse epitélio, que vai afetar tanto a mucosa, mas ela pode ir além da submucosa. Em certas ocasiões, nós vamos ver ainda nesse vídeo, que ele é capaz até mesmo de perfurar o tecido. Então, uma úlcera é aquela lesão que vai além da submucosa. Agora, e uma erosão? O que seria essa erosão? Erosão também é uma lesão. Porém, diferentemente de uma lesão ocasionada por uma úlcera, essa erosão ela fica restrita à mucosa. Então, ela não vai além do normal como ocorre na úlcera. Ela não vai perfurar o tecido ou além da submucosa. Ela fica só na mucosa. É uma lesão que ocorre apenas na mucosa, fica restrita àquela mucosa. Então essa é a diferença de uma úlcera e uma erosão. E já que a gente vai falar de úlcera, nós vamos destacar que a úlcera ela pode ocorrer tanto no estômago, a úlcera gástrica, como também no duodeno. Mas o que levaria exatamente à formação de uma úlcera? É simples, alguns fatores podem levar a isso. O primeiro fator que a gente pode destacar é a presença de uma bactéria. Uma bactéria pode se instalar ali no estômago e causar essa úlcera. Que bactéria? Helicobacter pylori. Ela que é uma bactéria gram-negativa e claramente ela se instala a esse epitélio do estômago e vai danificar esse estômago. E como se não bastasse o dano da própria bactéria, o sistema imunológico vai tentar reagir à presença dessa bactéria no local. O que ele vai fazer? Vai mandar células de defesa para aquele local, neutrófilos e outras células, que vai tentar destruir essa bactéria. Porém, a presença dessas células de defesa naquele local também vai gerar lesão. Além da lesão ocasionada pela bactéria, existe a lesão que vai ser ocasionada pela luta entre a bactéria e esses neutrófilos e outras células de defesa, se assim a gente pode dizer. E o que vai acontecer basicamente? Como existe uma lesão constante a esse epitélio desse estômago, o corpo vai tentar se adaptar a isso. O que o corpo vai fazer? Ele vai fazer o que a gente chama de metaplasia. O que é uma metaplasia? Uma metaplasia é quando existe uma lesão constante a um tecido e esse tecido frágil ele vai ser trocado por um tecido mais resistente, um tecido que aguente mais o tranco, se assim a gente pode dizer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trocar esse epitélio, que está sempre tendo lesão e é mais frágil, por outro que é mais resistente, algo que aguente mais o que está acontecendo naquele local. Geralmente um tecido epitelial colunar, que ele aguenta mais a situação e vai produzir mais muco. E assim, produzindo mais muco, eu consigo fazer com que essa bactéria não se adere a esse estômago, ao epitélio do estômago. Aí você pensa, puxa, uma metaplasia é algo magnífico, é muito bom. De certa forma, é bom, ele pode ajudar. O problema é quando essa metaplasia discorre para uma displasia. O que seria uma displasia? É uma lesão, uma proliferação já, que seria pré-cancerosa. E claro, eu não quero uma lesão pré-cancerosa no caso, porque isso pode levar até um adenocarcinoma gástrico. Então lembre-se, a presença da bactéria Helicobacter pylori pode levar não só à presença da úlcera, por obviamente ter aquele dano constante ao epitélio gástrico, mas também levar a uma displasia, que ocorreu antes por uma metaplasia, que pode ocasionar ainda o adenocarcinoma gástrico. E além da bactéria que a gente citou, existem outros fatores, como por exemplo o uso constante dos AINES.
Quem seriam os AINES? Seriam os anti-inflamatórios não esteroides. Mas o que esses AINES iriam fazer em nosso organismo? É simples. Os AINES, os anti-inflamatórios não esteroides, eles acabam por inibir, de certa forma, a COX, que é uma enzima que atua na inflamação e outros processos. Essa COX, ela vai atuar diretamente na produção de prostaglandinas, e essas prostaglandinas são fundamentais na produção de muco no nosso estômago. E qual a função do muco no nosso estômago? O muco, ele está ali basicamente para dar um equilíbrio. Um equilíbrio no sentido de proteger a parede do nosso estômago do ácido clorídrico, por exemplo. Que a gente sabe que o ácido realmente tem uma ação digestiva, mas também uma ação que pode danificar a parede do estômago. Então, esse muco protege, de certa forma, a parede do estômago. Protege, equilibra, se assim a gente pode dizer. Então, pensa comigo, se esse AINES, esse fármaco, que seria o anti-inflamatório não esteroidal, o que ele vai fazer? Ele inibe a COX. Se ele inibe a COX, ele inibe a produção de prostaglandina. Se ele inibe a prostaglandina, ele inibe também a produção de muco no nosso estômago. Então, essa é a cadeia que vai ser ocasionada pelo uso do AINES, principalmente aquele uso prolongado, constante, a longo prazo. Porque se você usa uma vez, talvez não lhe cause problemas. Mas um uso constante, um uso crônico, né, algo prolongado, pode levar a esse problema que a gente citou. Então, nós já citamos a presença da bactéria Helicobacter pylori e também o uso de AINES. Mas também existe uma síndrome que pode influenciar a presença de uma úlcera. A síndrome de Zolli-Ellison. Essa síndrome, o que ela vai fazer? Ela vai levar a uma gastremia. Ela vai induzir uma maior produção de ácido clorídrico e também de gastrina. Esses dois elementos que são fundamentais no processo digestivo, porém de forma aumentada, o ácido clorídrico pode levar a danos no nosso epitélio existente no estômago. Então essa síndrome é ocasionada por uma hiperprodução de ácido clorídrico e de gastrina, que de certa forma, fora do normal, vai levar a danos no epitélio do estômago. Então, se você percebeu, o que seria uma úlcera? Uma úlcera nada mais seria do que um desequilíbrio do epitélio, onde esse desequilíbrio seria um dano que ocorreria nesse epitélio e a falta de resistência do epitélio frente ao dano. Então existe um desequilíbrio. O corpo não está conseguindo, de certa forma, sanar o que está acontecendo naquele epitélio. Então, a úlcera seria esse tipo de problema. Agora, ela pode ocorrer tanto no estômago como no duodeno. Então, olha a foto de uma úlcera. Isso é uma úlcera, é uma lesão que ocorre na mucosa, mas também pode ir na submucosa, em certos casos, promover a perfuração do órgão. E claro, o que a gente pode ver na microscopia? Na microscopia, a gente vai ver a presença de exudato, um exudato pruriginoso. Isso seria também presente um tecido de granulação e até mesmo fibrose existente nesse tecido. Por que fibrose? Porque eu quero, de certa forma, restaurar, se assim a gente pode dizer, aquilo que foi danificado. Existe um tecido de cicatrização. Mas também existe aquilo que a gente fala das células infiltradas. Seria a infiltração de células de defesa. As células de defesa vão migrar para o local, claramente para tentar restaurar, tentar amenizar o dano que está ocorrendo naquele local. Então, num tecido histológico, num corte histológico, a gente vai ver isso, a presença de muito infiltrado inflamatório, muitas células de defesa naquele local, além, claro, da fibrose, que é o que a gente falou. Ele vai levar a esse processo de tecido de cicatrização para tentar, de certa forma, amenizar aquela situação. Além de tudo isso que a gente citou, pode ocorrer também uma complicação. E que complicações ocorreria? Hemorragias,
Claro, pode ocorrer uma hemorragia, já que existe um dano nesse epitélio, nesse tecido do estômago, pode danificar vasos, pode ocorrer sangramentos, pode ocorrer a hemorragia digestiva alta, a pessoa vai vomitar sangue e, claro, hemorragia é uma das complicações. Mas além da hemorragia, pode ocorrer um processo de obstrução, quando se trata do duodeno, pode ocorrer também um processo de perfuração. Por que perfuração? Porque, como nós já citamos, essa úlcera ela não se restringe aonde? A mucosa, ela vai além da mucosa, ela pode chegar além da submucosa e até perfurar o tecido. Então lembre-se, úlcera é diferente de erosão. A úlcera ela vai além da submucosa. A erosão ela fica somente na mucosa, fica restrita à mucosa. Por isso, uma das complicações da úlcera gástrica é realmente a perfuração. Então, nós já falamos da úlcera gástrica e também da úlcera que pode ocorrer no duodeno. E a doença diverticular? O que seria isso? A doença diverticular nada mais é do que uma projeção anômala da mucosa em sentido à camada serosa. Em que, como assim? Seria realmente como a formação de pequenos saquinhos. Como a gente vê na imagem, existe uma projeção realmente dessa mucosa em sentido à camada serosa. É uma projeção sacular. Isso claramente pode ser ocasionado por uma atrofia ou até mesmo a ausência da camada muscular nesse órgão. E ela pode ser tanto congênita como adquirida. Pode ser herdada pelos genes ou pode ser adquirida pelo seu estilo de vida. A forma congênita ela vai ser ocasionada por um divertículo de Merkel. E quando a gente fala da adquirida, ela pode ocorrer por um aumento da pressão intraluminal. Lembrando que essa enfermidade é muito mais comum a ocasião em idosos, em pessoas já de idade mais avançada. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?